Caríssimos, temos a alegria de receber o nosso companheiro Eliomar Borgo, lá da Praiana. Eu mesmo já não sei se ele é da Praiana ou é nós que emprestamos ele à Praiana. De qualquer forma, ele é um trabalhador do Cristo e está aqui conosco hoje com o tema Dores da Alma. Prezados amigos, boa noite. É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez nessa casa, onde nós recebemos esse carinho todo, não é? E nós trazemos um abraço lá da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, para quem não sabe, aqui na Praia do Canto, para todos vocês, né? Será um prazer recebê-los lá. Sem delongas, vamos ao tema da noite. Nós estamos colocando influenciações espirituais sutis e o tema que foi, pelo menos divulgado, é dores da alma. Por que isso? Nós vamos explicar agora e no decorrer da nossa fala vocês vão entender melhor. Dores da alma é uma expressão muito utilizada atualmente para designar principalmente a depressão e a ansiedade, que são duas doenças que se apresentam de forma cada vez mais crescentes na nossa sociedade. Por que é chamado dores da alma? Porque geralmente, quando as pessoas têm ansiedade e depressão, a não ser que isso se prolongue por um tempo razoavelmente longo e venha a deixar alguma sequela no corpo físico, geralmente essas doenças elas não têm diagnóstico do ponto de vista orgânico. Ou seja, você vasculha o organismo do indivíduo e não encontra uma causa. Sabe-se hoje que a depressão está ligada a deficiências de alguns neurotransmissores, mas de qualquer sorte, a doença é chamada dores da alma porque não há, em princípio, um substrato orgânico. Você não identifica claramente. Daí a expressão dores da alma. Por que estamos falando de influenciações espirituais sutis para abordar esse tema? Porque essa mensagem, ela está inserida num livro interessante, nós vamos apresentá-lo daqui a pouco, e ela traz um alerta muito importante para os espíritas. As pessoas que acreditam na intervenção do mundo espiritual sobre o mundo físico, e vice-versa, porque sabemos que há uma interação dos dois planos, desde que você tenha como premissa de que existe a possibilidade de seres que habitaram entre nós, uma vez desencarnados, quer dizer, fora do corpo físico, poderem atuar sobre nossa mente, a partir daí essa mensagem passa a ter sentido para você. Mas aquela pessoa que ainda está nessa dúvida, temos que respeitar, porque não é tão fácil assim assimilar novas ideias, não é? Mas essa pessoa vai ter dificuldade de aceitar a argumentação. Então vamos lá para não nos perdermos em muitas considerações. Bom, me garantiram que fazendo aqui ele passava, mas não está passando, né, Roberto? Vai ter que ser no teclado. Vamos lá. O livro que nós recomendamos é o Estude Viva. Ele tem diversas mensagens. Nós tiramos uma mensagem com esse título, Influenciações Espirituais Sutis. Esse livro é da autoria espiritual de Emmanuel, que todos aqui conhecem, e André Luiz. Esse livro é de 1965, portanto não é um livro novo, e vocês vão verificar que ele é extremamente atual. O autor dessa mensagem especificamente é o André Luiz. Ele diz assim: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. O que ele está dizendo? Qualquer um de nós podemos acordar um dia com um mal-estar, com um pessimismo na cabeça, com um sentimento negativo, aquilo que poderíamos chamar de derrotismo.
Qualquer um de nós pode experimentar isso. Qualquer ser humano pode experimentar isso. E às vezes você experimenta isso rapidamente e passa, e toca a vida. Acabou. Mas às vezes esse estado de derrotismo que passa pela mente, ele perdura. Ele insiste em ficar. Então é aqui que ele começa a chamar a atenção. Se você experimenta esse estado e ele perdura há várias horas, então é um primeiro ponto que ele pede para você observar. É algo momentâneo, passou, foi embora, acabou, toca a vida. Não, eu estou com isso insistindo na minha mente. Já há várias horas que eu estou com esse sentimento negativo, pessimismo, seja lá o que for na minha mente. Então, ele pede para você fazer uma segunda análise. Tem causa orgânica? Isso que eu estou sentindo, tem causa orgânica? Estou sentindo um desânimo danado. Tem causa orgânica? Tem, eu estou gripado. Um estado febril. Então você tem uma causa orgânica. Só para dar um exemplo, poderiam ser várias outras possibilidades. Não é? Estou aqui com uma indisposição muito grande, orgânica, e é um distúrbio que eu estou tratando, estou num gastro ou coisa do tipo. Então você tem uma explicação. Mas pode acontecer de você não estar com nenhuma dessas possibilidades e estar sentindo um estado de derrotismo. Então passamos aqui, perdura várias horas, não tem causa orgânica. Aí ele pede para você ainda fazer uma outra análise. Tem uma causa moral de destaque? O que seria isso? Aconteceu alguma coisa na minha vida que explica eu estar assim? Por exemplo, uma pessoa perde emprego. Isso é motivo para ficar em derrotismo muitos dias. Nós sabemos o peso do que é uma pessoa, não é? Lidar na vida com todos os desafios e com um desemprego. Isso é motivo. Então, há uma causa moral de destaque. Aconteceu algo grave na família, uma doença de alguém, de um ente querido, e você está abatido com isso, então você tem causa moral. Mas acreditem, há momentos na nossa vida que nós podemos entrar num estado de derrotismo, não tem causa orgânica e nem moral de destaque. E aquilo está insistindo. Você mesmo diz assim, não sei por que eu estou sentindo esse derrotismo todo, não sei por que eu estou tão pessimista. Então, nessa hora, ele ainda vai de forma muito sutil sugerir a você, avente a hipótese, quer dizer, admita a possibilidade de uma influenciação espiritual sutil. Não é uma influenciação espiritual de impacto, que você sente profundamente, ela é sutil. É disso que ele vai falar. Logo no segundo parágrafo dessa lição, ele coloca o remédio. Mas nós vamos inverter a ordem aqui e deixar para falar do remédio no final. Mas estamos trazendo o texto original para vocês, porque nem todos vão chegar ao livro, para a gente ir fazer uma análise e vocês poderão ou não concordar com a minha interpretação. Mas os que desejarem, depois busquem o livro, até porque as outras lições desse livro são muito boas. Estava esquecendo que aqui nós só vamos usar o laser desse aparelho. Então vamos lá. Ele diz no terceiro parágrafo, fatores que mais revelam essa condição da alma. Nós estamos lembrando que ele está se referindo ao derrotismo. Aí ele coloca alguns lembretes, algumas possibilidades, para nos ajudar a entender o que seria derrotismo. Algumas coisas que possam estar acontecendo conosco, vai facilitar a nossa autoanálise. Ele diz assim, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Ou seja, há um pessimismo. Você olha para a vida e vê tudo cinzento ou tudo escuro. Você não acredita que as coisas vão se dar de forma positiva. Você está com um pessimismo, na verdade. Você tem dificuldade de concentrar ideias em coisas boas, agradáveis, otimistas e assim por diante.
Aí ele coloca uma segunda possibilidade para entender o derrotismo. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Nós espíritas temos o hábito de buscar tanto a leitura edificante quanto a oração. Nesse estado, você busca a leitura, a mente embaralha e você não consegue concentrar. Você vai, volta e sente dificuldade. Não é? Há uma perturbação, algo que você não consegue a concentração necessária para essa leitura. Aí você busca a oração e sente também a mesma dificuldade, a mente rodando, dificuldade. É um exemplo também, ou um segundo exemplo de derrotismo. Aí ele coloca mais coisas para a gente. Vamos lá. Indisposição inexplicável. Tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Vamos por partes. Indisposição inexplicável. Tanto a depressão como a ansiedade, esses estados negativos de alma, eles têm repercussão no corpo físico. Isso é mais do que provado já. Se você tiver um sentimento de alegria, você tem uma resposta agradável no corpo. Mas se você tiver um sentimento de tristeza, há uma outra resposta. Se você estiver otimista, encorajado, você tem uma resposta orgânica. Se você está dominado pelo medo, você pode ter uma série de disfunções orgânicas. Taquicardia, mal-estar digestivo, tonteira, uma série de coisas. Então, essa indisposição inexplicável, ela pode acontecer. E muitas vezes você só começa a perceber que você está em estado de derrotismo pela indisposição. Você nem percebe que a coisa começa na mente, você percebe pelo que ocorre no corpo. Tristeza sem razão aparente. Você está triste, não sabe por quê. Você mesmo fala, não sei por que eu estou triste, mas eu estou sentindo uma tristeza. Não tem causa. Pressentimentos de desastre imediato. Isso é muito comum numa síndrome chamada síndrome do pânico. Na síndrome do pânico, a pessoa tem exatamente esses pressentimentos de desastre imediato. Uma sensação que de uma hora para outra vai acontecer algo terrível, ou que ele vai infartar, ou que ele vai morrer, coisas desse tipo. Pode chegar a esse nível. Pode ocorrer pressentimentos também de um nível não tão dramático, mas ele está falando aqui desastre imediato. A pessoa acha que vai ter realmente uma síncope, algo desastroso. Tem que sempre lembrar que eu não estou, eu tenho que passar por aqui. Aliás, eu vou colocar isso aqui em cima, né? Vai me facilitar. Não, o cabo não permite, deixa aqui mesmo. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. É uma outra possibilidade de derrotismo. É você olhando para aquilo que está dentro da sua mente, olhando para você mesmo. É um trabalho de autoobservação que nem todos fazem, mas deveríamos aprender a fazer, para não sermos joguetes das situações. Tem pessoas que ficam nesses estados, não apenas horas, ficam um dia inteiro. Acredito, tem pessoas que são capazes de ficar nesse estado semana, até meses. E ficam rodando. Então, uma coisa importantíssima é você aprender a se observar. Então, você observa que você está com um aborrecimento em manifesto. O que é isso? Você está aborrecido, mas sabe por quê? Eu sei lá por quê, mas eu estou aborrecido. Um estado de insatisfação que você não sabe a que atribuir. Você não encontra semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Você não sabe a que atribuir isso. Só sabe que está sentindo aquela coisa esquisita, estranha, mas não sabe a que atribuir. Ele vai dar outros exemplos de derrotismo. Pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade,
E aptidão a condenar quem não tem culpa. Vamos por partes. Pessimismo subreptício. Parece que é a mesma coisa que já falou lá. Mas não é. Ele está falando de uma outra possibilidade. É um pessimismo disfarçado. Você só sabe o seguinte, que você está de uma tal maneira que se alguém fala alguma coisa, você fala alguma coisa que dá sempre em coisa negativa. Você fala uma outra, a pessoa faz da mesma argumentação. Uma terceira, uma quarta, no final alguém pode responder, vem cá, por que você está tão negativo? Por que você está tão pessimista? Não, eu não estou pessimista. A pessoa nem percebe. Só que tudo que ela analisa, tudo que ela visualiza, tudo que ela planeja, termina em coisa negativa. É um pessimismo disfarçado, subreptício. Irritações surdas. Talvez alguma vez na sua vida você tenha sentido isso. Uma hora que você está com uma irritação que você não sabe a que atribuir. Mas é uma irritação. E se alguém se aproximar nessa hora, possivelmente você vai agredir. Por infelicidade, as pessoas que vão ser vítimas dessa irritação geralmente são quem, na opinião de vocês? Os familiares. Fora do ambiente familiar, você se contém, embora com a irritação. Se você fizer isso com seu chefe, perde o emprego. Dependendo do que você fizer isso na rua, você leva um soco, um tiro, alguma coisa. Então você se contém. Mas dentro de casa você se desarma, tira essa máscara, e às vezes quem vai pagar a consequência dessa sua irritação é sua esposa, seus filhos, pessoas às vezes muito queridas, são as que vão pagar por essa situação. Então, a irritação surda. Queixas. Há uma outra passagem nesse mesmo livro, onde Emmanuel diz o seguinte para a gente. A queixa é a porta da obsessão. Olha que coisa. Ele não mede palavras, ele vai direto ao assunto. Ele está dizendo para nós o seguinte, se nós começarmos a nos queixar, seja do governo, seja da família, seja do que for, começarmos a ficar sempre queixando, nós deveríamos acender um sinal vermelho. Não é nem um de alerta, não, é logo um vermelho. Nós estamos caminhando drasticamente para a obsessão ou já estamos dentro dela. E às vezes a gente não se dá conta disso. Não é? Então ele está falando da queixa. Prestar muita atenção quando a gente estiver se queixando muito. Todo dia tem motivo para estar se queixando. E é interessante, porque depois de um tempo, começam a ocorrer uma série de efeitos colaterais. Mesmo que não precisasse da ação obsessiva, você cria um ambiente de antipatia, as pessoas começam a te evitar. Ah, não vou conversar com aquela pessoa, não. Quem chega para conversar com ela, ela só sabe se queixar, reclamar. Daí a pouco ela começa a reclamar porque que ninguém liga para ela. Ora, liga, e é sempre aquela cantilena, as pessoas vão se afastando. E o problema vai só se intensificando. E a pessoa não percebe que ela é o fulcro do problema. Ela se sente vítima do problema, ela não consegue enxergar que ela está provocando a situação. Mas não vamos fazer uma palestra só sobre isso, né? Vamos em frente. Exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Exagero de sensibilidade. Isso já é notório, mas é sempre bom lembrar. Jesus fala o seguinte, nós somos capazes de enxergar um cisco no olho do nosso irmão. Mas não somos capazes de enxergar uma trave na nossa frente. Então nós temos essa facilidade de enxergar muito defeito, dificuldades, problemas, né, vícios e tantas coisas mais nos outros, não em nós. Em contrapartida, se alguém fizer uma mínima crítica a nós, nós temos um exagero de sensibilidade. Somos grosseiros às vezes com as pessoas e tudo mais, mas basta uma coisa mínima de uma pessoa conosco que nós temos uma sensibilidade enorme. É aquela cegueira a que Jesus se refere. Não é? Só o que vem na nossa direção é que nos sensibiliza. O que fazemos, não. Então, esse exagero de sensibilidade
é possível de estar acontecendo conosco, ou já aconteceu alguma vez. A aptidão a condenar quem não tem culpa, e é interessante. Mais uma vez são os familiares, aquelas pessoas que estão mais perto que costumam pagar essa conta. Nós fazemos uma grosseria ou uma atitude inadequada e depois ainda tentamos arrumar o culpado. E o culpado geralmente são essas pessoas mais perto. Na sequência, ele vai dizer assim: interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. É uma coisa interessante, né? Você toma uma atitude, faz alguma coisa e depois você tenta se desculpar e tenta fazer umas argumentações que você lá no fundo você sabe que não é verdade. É uma tentativa, é um desculpismo que a gente pode criar. Aliás, a gente poderia até lembrar aqui o seguinte: são duas atitudes, todas duas de extremos. Ora, nós nos culpamos demais, e é uma culpa excessiva que nos leva à depressão e à autoestima baixa, uma série de consequências negativas. E ora, nós fazemos exatamente uma polaridade inversa. Desculpa. Culpa, desculpa. É difícil saber qual das duas é pior. A culpa leva a uma introjeção muito negativa. A desculpa nos leva a uma cegueira enorme. Nós estamos sempre desculpando, somos incapazes de ver o que somos, como estamos agindo. Então, essa interpretação forçada dos fatos está nessa direção. A gente interpretar fatos e atitudes nossas, né, de uma maneira que você sabe, eu estou exagerando ou estou criando desculpas. Depois ele fala assim: hiperemotividade ou depressão, raiando na iminência de pranto. A hiperemotividade é algo que precisa ser observado, não é? De repente você está ou com nervos à flor da pele ou uma sensibilidade excessiva. Tem pessoas que reclamam disso aqui, ó. Não é iminência de pranto. Nós temos visto pessoas que dizem o seguinte: não sabe por que choram. Simplesmente começa a chorar e não sabe nem por quê. Há uma desorganização psíquica de tamanha natureza que a pessoa já chora sem nem saber por que mais. E qualquer coisa sensibiliza, fica muito desorientada a pessoa. A palavra depressão aqui já existia, veja, em 1965. Mas pânico, por exemplo, é uma palavra desconhecida. Ele usou aquela outra expressão que nós já analisamos. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Essa questão aqui é muito interessante. Investir-se no papel de vítima. Hoje se fala muito na vitimização. É a incapacidade que nós temos de assumir nossas responsabilidades. Então o indivíduo está no quarto casamento. Por quê? Porque socada com moleque não presta. Já perdeu 6 ou 7 empregos. Por quê? Só trabalha com gente bandida. Todas as situações, alguém é culpado. Sempre outros são culpados. Observem aquela passagem do Evangelho que Jesus mostra a questão do filho pródigo. Rapidamente, só para a gente analisar. O que o filho pródigo fez? Sai de casa, esbanja tudo, se mete nas orgias possíveis e imagináveis, vai à falência, num país estranho e distante, longe dos pais, do pai no caso. Precisa sobreviver, vai arrumar um emprego exatamente onde? Numa fazenda. Isso ele sabia fazer, porque viera da fazenda do pai, e vai cuidar de porcos. Jesus, para exemplificar bem a situação do indivíduo, disse que ele vai cuidar de porcos. Por quê? Porque ele era judeu. O judeu não come carne de porco. O porco é considerado um animal impuro. O judeu que vai cuidar de porcos é como se você estivesse dizendo o quê?
foi ao fundo do poço. Ao maior nível de abjeção que você possa imaginar. Ou ele está dizendo isso. O indivíduo vai ao fundo do poço. Quando ele vai ao fundo do poço, qual é a atitude que ele toma? Cai em si. Jesus fala isso na passagem. Cai em si. Quer dizer, toma consciência do que está acontecendo. E aí ele toma uma atitude brilhante. Ele não culpa os amigos, não culpa o pai dele, porque ele poderia nessa altura estar culpando o pai dele. Por que papai me deu dinheiro? Por que papai não me avisou? Por que isso? Não é? Não, ele não coloca a culpa em ninguém. Não arranja culpados por ele ter chegado àquele ponto. E nem se desculpa. Ah, mas eu era muito jovem. Não, ele não cria desculpa. Ele simplesmente assume. Sou responsável por isso que está acontecendo. Toma uma atitude. Levantar-me-ei. E irei ter com meu pai. Então é uma atitude, uma decisão e vai. Não são coisas que a gente faz. E essas coisas às vezes passam assim, né, batidas quando você lê o texto evangélico. Jesus colocando ali uma atitude extremamente proativa daquele jovem. Então, ele não assume o papel de vítima, nem toma a posição de automartírio. Desculpem, mas infelizmente é preciso dizer a verdade até para nós mesmos, se nós quisermos nos conhecer um pouco. No quadro de depressão, normalmente há esse quadro aí. A pessoa se investe no papel de vítima ou de automartírio. Você vendo uma pessoa deprimida, você chega a ter pena. Ela tem uma atitude totalmente de contrição. Mas todos os especialistas da área dizem a mesma coisa. Atrás de um deprimido tem um orgulhoso. Uma pessoa rebelde. É duro ouvir isso quando você já está deprimido, assim, pelo amor de Deus, nessa depressão toda ainda tem que ouvir isso. É lógico que um psiquiatra ou um psicólogo, para te dizer isso, ele vai ter que fazer uma análise com você durante anos, até você se enxergar. Porque se ele falar, você dá um soco na mesa e nunca mais volta. Mas a verdade é essa. Atrás de uma depressão existe uma frase mais ou menos assim: isso não poderia ter acontecido comigo. Poderia ter acontecido com meu vizinho, com os outros, mas comigo não. Não admito. Só que você não percebe que tem essa frase dentro de você. Então vamos em frente. Teimosia, ele vai dizer que é mais um tipo de derrotismo. Esse então é inusitado. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja uma influenciação espiritual consigo. Você não admite que esteja sob uma influenciação espiritual. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e não raro a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Pode ser que você tenha tomado uma atitude tão intempestiva que as consequências vão durar Deus sabe quanto tempo. Né? Mas, quando a pessoa toma um pouco de consciência, ela vai perceber que a influenciação espiritual tem essa característica. É uma coisa que de repente é um tudo, que de repente vira um nada que você não sabe, é mágico. Pegue um indivíduo com certas crises e você vai observar isso. Num momento ele estava para morrer, de repente desaparece tudo como se fosse mágica. Isso tem levado algumas pessoas a descrerem que alguém que está em depressão ou outros quadros não estejam fingindo, porque muitas vezes tem essas alternâncias bruscas, não é? Essas mudanças muito bruscas. Vejam bem que um parágrafo desse, ou dependendo do parágrafo, pediria uma análise que poderia pedir talvez uma palestra. Tá? Mas daqui nós temos que passar rápido. Né? Tem muita informação à frente. São sempre acompanhamento discreto, ele está se referindo a essas influências.
são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Ele está dizendo o seguinte, que essas influenciações, e ele deu apenas alguns exemplos, existem vários outros, ele tinha que recortar algumas possibilidades, ele está dizendo que essas situações são devidos a acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado, que a entidade faz isso dessa maneira, de forma discreta e eventual. E imperceptível ao encarnado, que é o indivíduo que sofre a influência, o encarnado que somos nós, pela finura do processo. Ele diz, o processo é tão sutil que você não se dá conta. Você não percebe. Não tem ninguém falando para você claramente as coisas. Aquilo brota na sua mente de uma maneira tão sutil que você pensa que você está com você mesmo. Você não percebe o processo. Nós vamos ver que parte da solução do problema, quando nós falamos do remédio, é exatamente aí. É não percebermos o que está acontecendo faz parte do problema. Mas ele está dizendo que, neste caso aqui, o acompanhamento é discreto e eventual por parte do desencarnado. Vamos ver o que ele vai falar mais. O espírito responsável, espírito desencarnado, pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Um exemplo, essa jovem aqui tinha um amor perdido por esse jovem e ele morre abruptamente. Ela está numa tristeza imensa. Essa tristeza por si só é aquele motivo suficiente para você não precisar de apelar para nenhuma influência espiritual. Né? Mas imagine que ela passa o luto e ela não consegue voltar. Aí ela entra num outro processo. Quando ela está nesse estado de tristeza, evocando a imaginação ou a lembrança desse jovem aqui, automaticamente ele se aproxima e ocorre uma simbiose. Ele não tem nenhuma intenção de maltratá-la, pelo contrário, ele a ama. Ele não sabe o que está acontecendo, inconsciente do processo. Ela também inconsciente do que está provocando. Só que ela vai adoecer gravemente. Porque agora já não é mais um sentimento doentio. O obsessor, ele não cria o problema. O obsessor, ele amplifica aquilo que já existe em nós. Precisamos entender isso. Porque senão nós entramos em desculpismo. Eu sou assim porque eu tenho um obsessor. Não. Você tem um obsessor porque você é assim. É inverter. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos foram claríssimos. Você não tem o fígado estragado, não é? E em função disso, você é neurastênico. Eu sou assim porque eu tenho um fígado estragado. Vocês me suportem, por favor, porque eu tenho um fígado estragado, então eu sou meio genioso. Não, você é genioso e por isso você tem um fígado estragado. Tem que inverter as coisas. Parar com essas coisas. Eu conheço uma pessoa que ela disse o seguinte, que a depressão dela, ela chegou à conclusão que ela tem uns parafusos a menos no cérebro. Fica fácil, né? Será que é isso? Então agora a culpa é do meu cérebro. A partir daí, o que você faz? Desculpem, o discurso pode ser duro, mas os espíritos, eles querem nos colocar diante de realidades, porque senão nós vamos ficar criando desculpas, situações, e vamos passando a vida. Tá? Então eles querem que a gente acorde. O espírito responsável pode estar tão inconsciente, então quando ele está inconsciente do processo, o processo da influenciação tem uma característica. Eu me lembro, por exemplo, de um caso de uma senhora que ela tinha pânico, síndrome de pânico, que a gente chama hoje de transtorno de pânico. A entidade que estava ligada a ela
Era totalmente inconsciente do processo. A entidade se aproximou dela porque essa entidade desencarnou com muito medo. Era uma pessoa extremamente medrosa. De repente descobriu uma mulher muito medrosa e juntaram os medos das duas, sabe como é que é? Então uma alimentava a outra. Aquela pessoa que estava intensificando o processo de pânico na outra, não tinha a menor intenção de atrapalhar a vida da outra, nem conhecia direito. Na conversa mediúnica com essa entidade, ficamos sabendo, ela se aproximou por afinidade, pura e simplesmente. Ela não tinha nada contra a outra pessoa e nem sabia que estava prejudicando, ela só queria ficar junto, porque se sentia bem, porque uma suga a energia da outra. É um processo chamado vampirismo. Bom, mas vamos em frente, senão a gente não termina isso aqui. Vamos em frente. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade. Às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Ele está dizendo o seguinte: há uma influenciação espiritual em que o agente externo, no caso o espírito desencarnado, ele é inconsciente do processo, ele vem por afinidade. Há um outro tipo de influência espiritual em que o agente é altamente consciente. Então ele premedita, ele faz de forma pensada, calculada, planejada. Então ele sabe, por exemplo, vou dar só um exemplo, porque senão a gente fica um mês aqui falando. Por exemplo, ele sabe que a pessoa é uma pessoa muito irritada. E sabe que essa pessoa está passando por uma dificuldade e que vai ter um momento aqui que vai receber um telegrama, uma carta, alguma coisa, uma intimação, alguma coisa que vai colocá-la num estado de muito desequilíbrio. E ele sabe que isso vai acontecer daqui a uma semana. Então ele fica ali, no chamado sorrateiro assalto. Na hora que ela recebe aquilo, é o estímulo que joga a pessoa em desequilíbrio. Ali ele entra. Perceberam? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Essa pessoa está bem, mas eu conheço. Na hora que a sogra ligar, ela não se dá bem com a sogra, vai explodir. Tá? Ou qualquer coisa semelhante. Infelizmente citei a sogra, né? Sempre a sogra. Coitada. É apenas um exemplo. Gostaria de dizer, de passagem, minha sogra desencarnou, mas era uma criatura espetacular. Não tem nada a ver. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem, ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões, de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Vamos, porque o texto é razoável. Ele está dizendo o seguinte, André Luiz, não se sabe o que causa maior dano. Aquela obsessão que todo mundo percebe e tenta ajudar? A pessoa tem um quadro claro, tão claro que todo mundo sabe, fulano está com um problema, e todo mundo tenta de alguma maneira ajudar ou se precaver. Já essa meio-obsessão, de um quase obsidiado, ela é imperceptível. Pode ser seu chefe. Pode ser você. Pode ser qualquer pessoa. O certo é que esse tipo de meio-obsessão que ele fala, não é, passa despercebido, é mais frequente do que a gente imagina, minam as energias de uma só criatura, no caso a pessoa que está sofrendo o assédio, mas influencia o roteiro de legiões. Pode ser uma pessoa que tenha domínio sobre várias pessoas. A invigilância dela, a dificuldade dela vai repercutir em todas essas pessoas. Pode ser o pai de família. Pode ser a mãe.
pode ser tantas outras possibilidades. Daí ele vai lembrar mais um pouquinho o seguinte. Aqui está num outro formato, mas é texto lá do livro, tal como está lá. Isso aqui são apenas formas de expressão. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Puxa, aquela empresa estava indo tão bem, de repente deu um negócio lá, foi a pique. Aquele casamento estava indo tão bem, de repente, o que aconteceu? E por aí. Quantas desavenças, quantas separações e fracassos. Aí alguém diz assim, credo, então nós estamos sujeitos a isso tudo? Não. São portas que se abrem. É muito fácil depois colocar a culpa no obsessor. Aliás, nós espíritos precisamos ter esse cuidado. Nós somos terríveis. Depois que a gente descobre que tem um tal de obsessor, passa a ser ele o culpado das nossas mazelas e nossas dificuldades. É claro que existe a influência. Mas é muito comodismo da nossa parte colocar a culpa nos obsessores. É aquele problema do desculpismo a que já nos referimos. Não é? Então, cuidado com isso. Saber que existe a influência, sim, mas a porta nós é que abrimos. Estou repetindo. Estude em sua existência, agora ele vai falar, terminando, ele vai dizer assim, estude em sua existência, quer dizer, na sua vida, se nessa última quinzena, ele pede para a gente fazer uma análise dos últimos 15 dias. Você não esteve em alguma circunstância com característica de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então ele pede para a gente, diante de uma leitura dessa, ao invés de ficar lembrando da mulher, dos filhos, não sei quem, isso aqui serve para fulano. Não, deixa eu olhar se isso aqui serve para mim. Nos últimos 15 dias, aconteceu alguma coisa dessa comigo? Porque entra em jogo exatamente aquela sutileza. Eu só estou prestando atenção nos outros. Não estou percebendo que a coisa está acontecendo comigo. Então ele pede para eu te fazer uma análise consigo mesmo. Nos últimos 15 dias, aconteceu alguma coisa dessa comigo? Opa, aqui. Aí vem um remédio infalível. Remédio infalível é por minha conta, tá? Mas a frase não, a frase é do texto. Ele vai dar o remédio, porque depois de dançar desse jeito, de desenhar essa coisa, eu falo assim, meu Deus do céu, para que eu vim ouvir essa palestra hoje? Qual é a solução desse negócio tão horroroso? Então ele vai dizer aqui, ó. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Está dizendo, seja claro consigo para auxiliar os mentores. Todos nós temos benfeitores espirituais. Vocês já repararam que a gente às vezes é tão pessimista que quando lê a 459 e os espíritos dizem que eles influenciam nossas vidas, nossos atos, nós pensamos só do lado negativo? Nós temos que lembrar que os benfeitores também atuam. Quando eu tenho uma emoção negativa ou uma atitude de raiva, eu posso fazer uma sintonia negativa, mas quando eu faço uma prece, eu estou buscando o inverso. Quando eu estou tentando ser útil a uma pessoa, estou chamando outro tipo de influência. Quando eu pego um bom livro para ler, seja a Bíblia, seja um livro sagrado, seja um livro espírita, seja o que for, eu estou buscando boas sintonias, eu estou mudando a minha sintonia. Então lembrar disso. Porque às vezes a pessoa fica tão impressionada com certas informações espíritas que ela só olha para o lado negativo. Existe a influência negativa? Existe, mas existe a positiva. Para que lado você joga a sua mente? Essa é a questão. Então ele está dizendo, seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Eu cheguei a fazer palestra sobre essa mensagem e disse nessas palestras que o André Luiz tinha recomendado 3 remédios, humildade, prece e paz. A coisa é tão sutil que eu levei muito tempo para descobrir que o primeiro remédio estava aqui em cima. O
primeiro remédio não é humildade, o primeiro remédio é seja claro consigo. O que ele quer dizer com isso? Tome consciência do que está acontecendo com os outros. Não. Tome consciência com o que está acontecendo com quem? Comigo mesmo, com você. Pare de fazer essas desculpas, essas coisas. Pergunte, o que está acontecendo comigo agora? Puxa, eu já estou há 3 horas com essa ideia negativa da cabeça. Não tinha me dado conta. Aí você toma consciência, seja claro consigo. Puxa, eu estou há 3 horas com essa ideia negativa na cabeça martelando, ou então essa preocupação que não sai da cabeça. Toma consciência, o que está acontecendo comigo. Eu estou nesse estado, já tem 3 horas, 4 horas, sei lá, um tempo. Tem causa orgânica? Lembra do início? Tem causa orgânica para justificar isso? Se tem, ok, mas e se não tem? Tem causa moral? Aconteceu alguma coisa grave na minha vida, alguma coisa que justifica eu estar nesse estado? Não, não tem. Não tem causa orgânica, não tem causa moral, estou nisso há várias horas. Aí o André Luiz pede para fazer o quê? Aventar a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Não acredito nisso, não quero saber disso. Pronto, acabou. Decisão. Mas se você é espírita, sabe que a influenciação espiritual existe, é possível, tanto no sentido positivo quanto negativo, você sabe que é possível que, então, estejamos numa influenciação negativa. Por quê? Sou santo? Sou imune a essas possibilidades? Então você aventa a hipótese dessa possibilidade aí de estar sob a influenciação. Seja claro consigo, estou sob uma influenciação espiritual. É impressionante, gente. Se você tomar consciência, e aí tem que ser uma coisa que você treina, você vai fazendo uma autoanálise, você vai aprendendo a se auto-observar. Tem hora que você vê claramente, não, eu estou aborrecido por causa daquela discussão que eu tive há meia hora atrás, ela está repercutindo na minha cabeça até agora. Eu estou desse jeito porque eu li aquela notícia horrorosa hoje de manhã, naquele zap terrível que o meu amigo mandou, ele é muito meu amigo. E eu estou com esse negócio rodando na cabeça aqui. Você pode ir aprendendo a fazer as identificações. E deve. Mas tem uma hora que você fala assim, puxa, mas essa tristeza está de graça. Ainda que tenha esse fato aqui, mas ele é insuficiente. Lembra quando ele fala? Que é insuficiente para justificar a situação? Você está exacerbando? Então você vai aprendendo a fazer essa análise. Aqui no Seja Claro Consigo está a grande solução. Um bom psicólogo, um bom psiquiatra, um bom terapeuta pode fazer você melhorar muito por saber fazer essa análise. Por isso que necessariamente você não tem que ser espírita para se livrar de uma influenciação espiritual. Jesus, quando ele falou para nós o que nós precisamos fazer, ele deu uma solução que não precisa ser espírita. Ele disse o quê? Vigiai e orai. Mas ele disse primeiro o quê? Vigiai. Não é orar e vigiai. O que é vigilância? É vigiar o outro? Vigiar a si mesmo. Então, se nós começarmos a fazer esse exercício, e ele é diário, de fazer essa autoanálise e tomar essa consciência, nós vamos começar a perceber que as coisas vão melhorar bastante. Porque nós estamos tomando consciência do que se passa conosco e paramos de criar essas desculpas e essas coisas todas que até hoje não deram nenhuma solução na nossa vida. Vou dar só um exemplo para ficar bem claro. Tem uma pessoa na sua vida que quando ela liga para você, você diz assim, ela tem o poder de acabar com o meu dia. Ou até a semana.
Nossa, que pessoa poderosa, consegue fazer isso com você. E você não vai ter solução nunca para isso. Porque para essa situação melhorar, a pessoa tem que mudar, e você não tem poder nenhum de mudar aquela pessoa. Agora faz a pergunta certa. O que tem em mim que me deixa tão vulnerável a essa pessoa? Por que ela consegue exercer esse poder sobre mim? O que existe em mim? Qual é a vulnerabilidade que existe em mim? Nela. Eu não posso dar conta. Eu posso dar conta dos meus problemas, das minhas dificuldades. Você começa a achar soluções. Seja claro consigo. Aí ele pede uma segunda coisa, humildade. Nossa, está em cima da hora. Humildade. Eu fiquei batendo em cima dessa palavra há muito tempo. Por que André Luiz disse que para curar essas coisas precisa de humildade? O que tem a ver humildade com isso? Se eu for arrogante, eu não consigo aceitar que eu tenho certas dificuldades. Se eu for arrogante, eu tenho sempre o impulso de achar que são os outros que são culpados. O outro que é isso, que é aquilo. Eu não consigo me olhar. Há uma dificuldade real. E nós vamos ver que tem mais um detalhe, mas eu deixo para o slide que vai mais à frente. Se eu conseguir fazer isso aqui e isso aqui, digo para vocês, a maioria desses problemas dessa natureza, se for sutil, porque pode ser uma obsessão já instalada. Nós não estamos mais falando de obsessão, de meia obsessão, nós estamos falando até de subjugação. Aí isso pede em outras providências, inclusive na terapia espírita. Você que é da área sabe disso. Mas aquele problema grave começou pequeno. E nós podemos fazer essa terapia antes que as coisas se agravem. Então, seja claro consigo, e humildade pode ser suficiente. Mas se não for, vai à prece. Experimentem fazer isso, vocês vão ver que se tomar realmente consciência, parar de culpar os outros, assumir o que está acontecendo, fazer uma análise correta dos fatos, para isso precisa aceitar, precisa ter humildade. Se ainda agregar isso à prece, normalmente esses sintomas desaparecem. Normalmente. Se for uma situação mais complexa, talvez precise chegar ao passe. Observem mais uma vez a sabedoria dos espíritos. Quem é que toma passe? Espírita. Em que lugar que ficou esse remédio? O quarto lugar. Agora percebam, uma pessoa que não é espírita e nunca vai botar o pé dentro de uma casa espírita, pode fazer, ou seja, claro consigo? Com alguma dificuldade de aceitar a influência espiritual. Mas pode fazer um bom clareamento do processo. Humildade depende de ser espírita? Talvez nós espíritos sejamos os mais vaidosos e orgulhosos, estão precisando de um remédio extra para ver se a gente melhora. Prece depende de você ser espírita? Então, a solução para essas dificuldades dessa natureza, ainda no campo sutil, os remédios estão aqui. Ó. Vamos para fechar. Num outro livro chamado Chico de Francisco, o Chico tem umas conversas com Emmanuel. É interessante, porque o Chico conversa com Emmanuel. Ele fala assim, como é que é isso? Eu fico imaginando, né? É o Chico sentado lá na cozinha, na hora de folga, tadinho, lá pela madrugada, depois de atender aquele monte de gente, já desencarnou. E vai tomar lá o cafezinho dele, está tomando um cafezinho com pão de queijo e o Emmanuel senta do outro lado. Eu não sei como é que o Emmanuel toma café do lado de lá e come pão de queijo do lado de lá, mas deve fazer. E o Chico, que ficou ouvindo aquele monte de coisa, resolve fazer umas perguntas para o Emmanuel. Vamos ver que pergunta que ele fez. O que é neurose?
fala tanto com o Chico, eu estou neurótico, porque eu fui no médico, O Chico perguntou para o Emanuel, o que é neurose? Vocês já imaginaram um espírito da sabedoria do Emanuel, o que ele poderia fazer? Chico, pega lápis e papel aí, vamos escrever um livro. Mas olha o que Emanuel respondeu. Coisa de sábio. Impaciência nossa ou falta de resignação. Ponto. Falou mais nada. O que é neurose? Transtorno de humor, depressão, bipolaridade, ansiedade com todas essas variâncias ou variações, TAG, transtorno, né, de ansiedade generalizada, toque, pânico, quantos? Quantas outras classificações? Tudo dentro do campo da neurose. Emanuel diz o seguinte, empacota tudo isso nisso aqui. Isso tudo para um espírito do nível do Emanuel é apenas o quê? Impaciência nossa, de quem está sofrendo o processo, ou falta de resignação. Falta de resignação é o mesmo que falta de aceitação. Aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são, e o mais difícil, aceitarmos a nós mesmos como nós somos. Tem gente que não aceita nem a altura, a cor da pele, o tamanho da orelha, e vai por aí. O pai que teve, que não teve, a mãe que teve, que não teve, e tantas coisas mais. Então você vai num psiquiatra chamado Emanuel, cheio de queixas que são classificáveis como neurose, o que ele vai receitar? Paciência e aceitação. Olha, ele vai pegar um receituário e vai escrever assim, olha, você vai tomar esses 2 remédios, compra na primeira farmácia, não existe nenhuma farmácia. Paciência e aceitação. Aí o Chico, para completar, e a gente também, que vocês já estão impacientes aí, perguntou assim, e o que é o louco? Porque nós sabemos que a medicina, né, a psiquiatria separa neurose e psicose. Então o Chico perguntou, o que é o louco? Olha o que ele responde. Louco é aquele que não se conforma com a realidade presente. Quer dizer que para os espíritos, um louco é o quê? Então, se nós começarmos com muita impaciência e muita falta de aceitação da vida, nós ficamos neuróticos. Se chegar num ponto de inconformação mesmo com a realidade, a gente pira, enlouquece, qualquer um de nós. Com predisposição de família ou não, não importa. Tanto que nós vemos tantos desatinos na sociedade. Bom, o Chico precisava fazer uma terceira pergunta. Porque o André Luiz andou falando que para tomar aquele remédio lá precisava de uma virtude chamada humildade. Aí ele perguntou para o Emanuel o seguinte: qual o caminho para a humildade? Vocês estão pensando aí, não estão? O que ele respondeu? Eu não vou ler, vou deixar aqui, cada um pensando. Não está conseguindo? Bom, ele está querendo que eu leia. Aprenda a esquecer-se. Aprenda a esquecer de si mesmo. É fácil? Não.
É possível? Meus amigos, uma boa semana para todos nós. Que Deus nos abençoe.